Nós vamos continuar no Sermão do Monte e hoje nós vamos falar sobre religiosidade e relacionamento. Nós vamos entrar num trecho do Sermão do Monte que é uma transição. Até o verso 16, que o Maurício terminou semana passada, Jesus veio fazendo um diagnóstico de quais seriam as características de um discípulo dele, né? Então ele tem que ser pobre de espírito, ele tem que chorar, ele tem que ser humilde, tem que ter fome de justiça. E ele veio trazendo características do que seria um discípulo de Jesus. Agora, nós vamos entrar no verso 17 até o 20, de capítulo 5 de Mateus. E aqui Jesus, ele faz uma transição para iniciar um outro assunto, que é uma parte mais prática. Então, primeiro ele faz um diagnóstico, e agora ele faz uma introdução, para depois vir com alguns exemplos práticos do que é seguir a lei de Deus, né? Então, nós vamos falar sobre lei hoje, graça, religiosidade, relacionamento, tudo isso que envolve essa porção da Escritura. E o tema que Jesus vai tratar aqui, irmãos, é o cumprimento da lei. A gente precisa lembrar, como a gente viu na introdução do Sermão do Monte, que o livro de Mateus foi escrito para judeus. E o público de Jesus aqui no Sermão do Monte também são judeus, né? Tinha os discípulos mais próximos, tinha a multidão, e Jesus está falando para todos eles, e no meio daquele povo, de todo aquele povo, tinham judeus de todas as regiões. E como um bom judeu, o judeu ele nascia, crescia e morria ouvindo sobre a lei de Moisés. Isso era a vida de um judeu. Ele crescia desde cedo, era iniciado a educação do judeu, em grande medida, ou quase na sua totalidade, era estudar a lei de Deus, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas, né? Cada época da vida, uma dessas literaturas. Então o judeu, e nessa época, Abraão tinha vindo há 2.000 anos atrás, Moisés há 1.500, 1.400 anos. Então nesse momento aqui que Jesus está falando para esse povo, a gente está falando de um povo que há mais de 1.000 anos, ou 2.000 anos, desde Abraão, ouvia sobre algo de Deus de Israel, do Deus de Israel. Então uma cultura muito antiga. Então eles estavam acostumados com isso, era uma cultura enraizada na mente deles. Então, um rabino que levantasse naquela época e fosse falar da lei, ele tinha um público que conhecia da lei. Não era algo novo para eles. E aqui Jesus inicia com declarações gerais, como se fosse uma introdução para essa nova abordagem, que ele vai falar sobre a lei agora, porque para o judeu isso era importante. Se Jesus estava pregando boas novas, né? Estava pregando o Evangelho, que significa boas novas, alguns começaram a levantar dúvidas quanto à aproximação de Jesus com a lei. Jesus estava sendo acusado por alguns, principalmente pelos fariseus, os escribas, os religiosos da época, de estar indo contra a lei de Moisés. Então esse é o contexto. Por isso que Jesus começa a defender a sua messianidade, né? Não sei se existe essa palavra, mas o seu caráter de Messias. E ele começa agora a mostrar que o ensino dele estava em total harmonia com a lei de Moisés. Que ele não veio abolir a lei, ele não veio excluir a lei ou os profetas. Então Jesus começa a mostrar para os judeus dessa maneira, olha, eu estou junto com Moisés. E ele vai mostrar para eles que é eles que não estavam, porque a interpretação deles estava errada, né? E gente, a mudança que acontece aqui é algo radical na vida do judeu. Porque eles estavam há 2.000 anos ouvindo algo, especificamente a lei, há 1.400 anos, né, desde Moisés. Imagina você faz parte de um povo onde há 1.400 anos você ouve as mesmas coisas, as mesmas ideias, as mesmas regras. E aí Jesus começa a falar coisas depois, nós vamos ver nos próximos domingos, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo algo diferente. Então Jesus aqui começa a dar uma introdução para fazer mudanças radicais
no entendimento daquele povo, que estavam ouvindo isso há muitos anos. Então era algo muito relevante, o que está acontecendo aqui é algo sem precedentes na história. Jesus começa a mostrar que ele é o cumprimento da lei, ele veio para cumprir toda a lei e os profetas, e que as Escrituras dão testemunho dele, e que ele é o Messias prometido há mais de milênios, né? muito antes de Abraão, desde Gênesis, e que ele é esse Messias, e que o ensino dele está em total harmonia com a lei, que aqueles judeus tinham bastante familiaridade com ela. Então é isso que está acontecendo aqui. Seria como se hoje, se a gente fosse tentar entender isso hoje, seria como se Jesus voltasse agora e começasse a ensinar a gente sobre algo totalmente novo. Por exemplo, nós temos mais de 2000 anos de cristianismo, né? Jesus veio há 2000 anos atrás, 2019. E hoje a gente está acostumado a ouvir doutrinas que remontam à época dos apóstolos. Então, imagina se Jesus vem hoje e começa a ensinar algo diferente do que a gente ouviu há 2000 anos. Por exemplo, se Jesus falasse assim, gente, vocês entenderam errado, na verdade todos vão ser salvos. Imagina a nossa cabeça como não ficaria. Como assim, Jesus? Eu cresci na igreja, eu li livros, eu li os pais apostólicos, eu li a igreja na Idade Média, eu li todos os teólogos de todos os tempos, e todos eles praticamente unanimemente falavam que nem todos iam ser salvos. É mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Jesus estava trazendo novos ensinamentos e que alguns interpretavam como um antagonismo à lei. Mas Jesus vai mostrar que na verdade não é um antagonismo, mas a teologia deles que estava errada, a expectativa deles que estava errada. E isso começava com a expectativa do caráter do Messias, né, gente? A gente sabe que os judeus esperavam um Messias político, porque eles estavam sendo oprimidos por Roma, eles estavam sob o jugo de Roma. Então a ânsia deles, e isso poderia ter influenciado na forma como eles interpretavam as Escrituras, né? A nossa vivência influenciando na interpretação da Escritura, eles poderiam ter interpretado as Escrituras achando que Jesus ia vir e ia subjugar Roma. Só que era uma expectativa equivocada, né? A verdade, ela é absoluta. Então o que a gente acha que é a verdade não é a verdade. A verdade, ela está fora de nós. E a verdade não era essa. O Messias não era um líder político, não ia subjugar Roma. Ele veio montado num jumentinho, pobre, humilde, pregando o amor, acolhendo os pecadores, algo que era inaceitável para eles, falando com os samaritanos, algo que era inaceitável para eles. Jesus desmontou toda a ideia que eles tinham do Messias. E então é isso que está acontecendo aqui. É isso que vai acontecer aqui. E agora vamos ler, a partir do verso 17, o que Jesus fala nessa introdução, para mudar de assunto. Verso 17, Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedece a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Gente, como eu disse, Jesus estava sendo acusado pelos líderes de ir contra a lei. E aqui ele começa a fazer a sua defesa, mostrando que o seu ensino não era para abolir a lei, não era para acabar com a lei, mas para cumprir a lei. Jesus não estava se rebelando contra Moisés, contra os profetas. Jesus ele estava em total consonância com os profetas e com a lei de Moisés.
E a palavra cumprir aqui é importante. Não pensem que vir abolir a lei ou os profetas. Não vir abolir, mas cumprir. Cumprir aqui, gente, a palavra no original, ela traz uma ideia de preencher, completar, tornar perfeito, realizar, alcançar um fim. Ou seja, gente, Jesus ele veio preencher a interpretação dos antigos. E mais para frente ele vai falar, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. E os antigos aqui não é a lei de Moisés. Jesus não está citando a lei, Jesus está citando a tradição oral dos judeus. Mais para frente eu vou explicar o que é isso. Mas Jesus aqui ele estava preenchendo, ele estava completando, ele estava tornando perfeito, ele veio cumprir. Esse é o significado da palavra cumprir. Além dele ser a personificação do Messias, em cumprir todas as profecias, ele veio trazer, como se diz, a verdadeira interpretação, a interpretação correta da Escritura. Ele veio trazer o espírito da lei. Porque toda lei, gente, ela tem um espírito. E o que é esse espírito da lei? Por exemplo, quando você diz para o seu filho, não enfie o dedo na tomada, o seu filho, talvez por imaturo que seja, ele talvez vai entender isso como uma proibição, como uma tentativa de você acabar com a felicidade dele, porque ele adora brincar com a tomada. Mas você tem uma intenção por trás disso. Você quer proteger o seu filho. E nós já estudamos aqui os 10 mandamentos, e a gente viu que o espírito da lei, o objetivo da lei de Deus, de toda a lei de Deus, é cercar os seus filhos para proteção. E não para... Porque muita gente enxerga Deus como estraga prazer. Tudo que é bom é proibido. Tudo que é gostoso é proibido. Mas esse tudo que é gostoso é por causa da nossa natureza caída. Quando Jesus voltar e restaurar o nosso ser, nós não vamos achar tudo que a gente acha hoje gostoso, gostoso. Nós vamos ter uma repulsa natural e imediata a tudo aquilo que não faz parte da lei de Deus. Mas hoje não é assim. Hoje a gente tem prazer em coisas que não agradam a Deus, que não dão prazer para Deus. Mas o objetivo da lei é proteger a gente, é criar uma cerca para que a gente seja livre dentro dessa cerca, porque liberdade só é liberdade se houver limites. Liberdade total é suicídio, é cair no precipício. Então essa ideia que que a cultura moderna acusa a gente de que nós somos presos, que nós somos cafonas, que nós somos bitolados na lei de Deus, mas na verdade eles que são presos, nós somos livres, né? Nós estamos livres para fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Porque eu também não quero ser livre para desagradar a Deus, eu não quero isso. Depois que a gente encontra Jesus e a verdadeira referência do que é bom e justo, a gente não quer mais essa liberdade. Isso é uma falsa liberdade. Isso é falácia. Isso não é liberdade, isso é prisão. Preso ao pecado. E então Jesus veio trazer o espírito da lei. Porque os fariseus, os religiosos, ao longo dos anos, como a gente já viu também no nosso panorama bíblico, naquele período interbíblico surgem os fariseus, surgem os saduceus, porque o templo estava destruído, os povos se afastaram, né? Os judeus se dispersaram ao longo em volta das nações, e já não tinha mais o templo de Jerusalém. Então surgem as sinagogas, e surgem as denominações religiosas judaicas, vamos dizer assim. Surgem os fariseus, os saduceus, e aquelas diferenças teológicas entre eles. E o surgimento dos fariseus, gente, fariseu significa separado. O surgimento dos fariseus nessa época foi bom. A intenção dos fariseus era se preservar. Como eles estavam espalhados, né, por causa do exílio, em nações pagãs, eles surgiram como um grupo de pessoas que queriam manter a tradição e a lei de Deus. Então o surgimento dos fariseus, hoje a gente vê fariseu e Jesus acaba com os fariseus da Bíblia inteira, e a gente tende a ver os fariseus só como algo negativo. Mas a origem dos fariseus foi algo exatamente o contrário, para se preservarem, para preservar a lei de Deus, no meio daquela cultura pagã onde eles estavam vivendo. Só que ao longo dos anos as coisas foram se pervertendo, né?
O ser humano ele tem essa capacidade de perverter tudo que ele põe à mão. Por isso que hoje as pessoas acham que tudo é do diabo, né? A teologia predominante na igreja hoje, graças a Deus, a gente tem mudado isso, tem surgido comunidades mais conscientes. Mas a teologia predominante é que o mundo é do diabo. O mundo vai queimar. Vamos focar na igreja, no louvor. Tocar música, só é música de Deus se for louvor. Qualquer outra música que não tenha palavras evangélicas, vamos dizer assim, é do diabo. Essa é a mentalidade predominante hoje na igreja. Mas por conta disso, por conta desse mau entendimento do que são as coisas de Deus e do que o homem fez com as coisas de Deus, né? O homem perverteu a música, e aí as pessoas acham que música cristã, música boa, é só música com letra gospel, né? Não necessariamente. Tem música gospel também que às vezes é pior do que música, com uma letra não gospel. Então é complicado isso. Então, gente, Jesus veio trazer essa interpretação correta da lei. Ele veio trazer para os judeus da época dele, falar o seguinte para eles: olha, esse murmurinho que está aí entre os fariseus de que eu não estou junto com Moisés, isso é falso. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que eles que estão desvirtuados, eles que começaram a trazer tradições equivocadas sobre o caráter de Deus. E Jesus, em outros momentos, gente, vocês devem lembrar, Jesus confrontou a tradição dos anciãos, né? Uma vez um grupo de fariseus começaram a perguntar: por que seus discípulos não lavam a mão, conforme a tradição dos anciãos? E aí Jesus devolve a pergunta: mas por que vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês? E ele dá um exemplo. Então Jesus confrontava esse grupo muito. E aqui, como ele está falando para os discípulos e para a multidão, ele começa a ter que explicar tudo isso para todo mundo, para que eles entendessem a mensagem dele, que ele não estava se rebelando contra a lei de Moisés. E essa interpretação dos antigos, gente, começou desde essa época que eu falei, do exílio babilônico. Os judeus acreditam que Moisés explicou a lei para algumas pessoas. E essa explicação foi sendo passada de geração em geração. Então, não sei se vocês já ouviram falar do Talmud judaico. Talmud é um livro dos judeus que contém interpretações da lei, da Torá, mas que são interpretações dos judeus, dos rabinos ao longo dos anos. Então, eles acreditam que Moisés explicou a lei para um grupo de pessoas, e aí essas explicações da lei foram sendo passadas de geração em geração. E aí, por volta de 200 anos depois de Jesus, eles escreveram isso e formaram um livro chamado Mishnah. Depois, foram fazendo comentários dessa Mishnah, mais comentários, e formou um outro livro chamado Gemara. E depois eles juntaram esses dois livros e formaram o Talmud. Então isso é o Talmud dos judeus. São interpretações da lei. Só que isso começou 200 anos depois de Cristo, a ser escrito, né? Mas a tradição remonta desde Moisés, segundo os judeus. Então, na época de Jesus, eles só tinham a tradição oral. Jesus está confrontando essa tradição oral. É isso que Jesus está confrontando. Quando ele diz: vocês ouviram o que foi dito pelos seus antepassados, ou outras traduções, os antigos, ele está confrontando essa tradição oral. Ele não está confrontando a lei de Moisés. Ele está confrontando essa interpretação dos judeus ao longo dos anos da lei de Moisés. Entendem a diferença? E a tradição, gente, ela distorceu a lei para os seus interesses próprios. E aí o exemplo que eu falei que eu ia dar está lá em Marcos 7. Vamos lá. Marcos 7. É o Corban. Eu acho que esse exemplo é o mais interessante para nós. Marcos 7. O título da minha Bíblia é Jesus e a tradição judaica. Aí, ó, os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos a lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente.
apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então Marcos fez um adendo aqui para explicar para o seu público, né? E aí verso 5, então os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e apegam-se às tradições dos homens. E lhes disse, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Isto é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou a sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês, que vocês mesmos transmitiram. Então, gente, o que Jesus está expondo aqui? Eles começaram a acusar Jesus dele não cumprir a tradição dos judeus. E Jesus mostra para eles que, de fato, a tradição deles é que estava indo contra a lei superior, que era a lei de Deus. E o que é esse corbã? Corbã era uma oferta. E o que acontecia, gente? A pessoa que fizesse uma oferta ao templo, aquele dinheiro, ela ficava livre de qualquer outra obrigação. Então, por exemplo, a lei dizia para que os filhos honrarem os pais e as mães. E o filho mais velho era responsável por cuidar dos pais e a mãe. Só que, como sempre, a gente consegue... O jeitinho, gente, o jeitinho brasileiro não é exclusividade nossa, né? Os judeus já sabiam dar o seu jeitinho. Então, Jesus acusou os fariseus de gananciosos. E, provavelmente, as pessoas que faziam isso também eram gananciosas. Por quê? Porque elas pegavam o dinheiro que elas poderiam suprir os pais na velhice e ofertavam ao templo. E Jesus, em outro momento, vai acusar os fariseus de dizer o seguinte, olha a teologia deles. Se alguém jurar pelo altar, não tem problema. Mas se alguém jurar pelo ouro que está no altar, aí ele tem que cumprir o voto dele. Ou seja, o ouro, jurar pelo ouro, tem que cumprir. Mas se for pelo altar, não necessariamente. Estão entendendo? Ou seja, os fariseus começaram a interpretar a lei para o seu benefício. Ou seja, a lei dizia que a gente deveria cumprir os votos, né? Deuteronômio dizia isso, que a pessoa que fizesse um voto, ela deveria cumprir, não poderia quebrar esse voto. Então, o que eles fizeram? Pegaram esses versículos isolados e aplicaram isso para um fim ganancioso. Então, se alguém dedicar dinheiro ao templo, por mais que os pais vão passar dificuldade na velhice, mas é a lei de Deus. Está escrito na lei. Se alguém fizer um compromisso, ele tem que cumprir. Então não posso devolver esse dinheiro para você. E o filho também provavelmente fazia isso de caso pensado. E eu já li em algum lugar, eu não consegui acessar onde, mas alguns faziam um acordo com os líderes de fazer a oferta, e aí ficava livre dos pais, de cuidar dos pais, né? Ô pai, o que eu poderia te ajudar, eu ofertei a Deus. Olha o ar de piedade. Olha a religiosidade. A religiosidade é isso, é você fazer algo com um ar de piedade. É santo, é para Deus. Quando quem olha de fora fala, uau, ele dedicou as suas economias ao templo. Uau, esse cara é espiritual. Só que no fundo, gente, o que eles estavam fazendo? Eles estavam, igual muita gente faz o imposto de renda, né? Fazendo uma jogadinha para encobrir alguma coisa. Eles estavam dedicando ao templo, para que os pais ouvissem e falavam, não, meu filho é de Deus, né? Ele dedicou o dinheiro dele ao templo. E aí eles faziam um acordo com o sacerdote
para o sacerdote ficar com uma parte e eles resgatarem depois, não sei se depois que os pais morrerem, mas resgatarem parte daquele dinheiro depois. O David usa uma frase que é muito interessante. Existem homens maus, mas os piores são os religiosos. Gente, nós temos uma capacidade de ser pior do que qualquer um que está fora de Jesus. Nós temos essa capacidade. Porque a gente traz um ar de piedade. A gente traz um ar de que é de Deus. A gente usa uma linguagem de Deus. A gente fala aleluia. A gente fala glória a Deus. A gente não veste roupa que essas mulheres vestem. A gente não faz isso que esses homens fazem. A gente é santo. Só que nós somos santos pela graça de Deus. Não por algo que vem de nós. Então o que nos diferencia deles é a graça de Deus. Que nós recebemos como um presente, como uma dádiva. Porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Ele que disponibilizou a graça dele para nós. Então o que nos diferencia de Hitler, de um estuprador, de um deputado, é só a graça de Jesus. Mais nada. E por isso a gente não tem com o que se gloriar. Mesmo se você acredita, como os arminianos acreditam, que você tem parte nisso. Mesmo se você acredita nisso. Mesmo se você tem que receber essa graça, receber não te traz mérito nenhum. Porque receber é simplesmente receber. É presente, é dádiva. Quem decidiu dar foi Deus. Quem decidiu disponibilizar foi Ele, pela sua total soberania. Então, gente, o religioso é isso. Ele faz algo. E isso o fariseu era expert nisso, né? Nessa época aqui, os fariseus eram experts nisso. Fazer algo que era pirotecnia. Aos homens era algo extraordinário. Mas Jesus olhava o coração e falava assim, nossa, está tudo podre. É um sepulcro caiado. Por fora é muito bonitinho, usa roupa bonitinha, a barba feita, sem barba, a roupa bonitinha, o cabelo arrumado, o linguajar é legal, não fala palavrão. As ações externamente às vezes são muito boas, são fiéis na igreja, dão dízimo, dão ofertas, fazem obra missionária, tocam no louvor, prega. Mas, gente, isso não quer dizer nada. Para Deus, isso não quer dizer nada. Muitas dessas pessoas vão chegar diante de Jesus e Jesus vai falar assim, eu não te conheço. Afasta de mim, você que praticava a iniquidade. E aí elas vão estar cheias de argumentos. Mas, Senhor, eu profetizei, eu curei, eu tinha uma igreja abençoada, eu curei muitas pessoas. Você? Não te conheço. Eu nunca vi uma oração genuína sua. Eu nunca vi uma oferta sua genuína. Nunca ouvi. Nunca chegou para mim isso. Você teve aplauso dos homens, porque você fazia muitas coisas para ser vistas por eles. Mas eu nunca ouvi isso. Eu nunca recebi nada seu. Nunca recebi uma oferta, uma oração sua. Porque era tudo feito para ser visto pelos homens, como os fariseus faziam. Então isso é o religioso, gente. É aquele que faz ações externas, mas o coração está longe de Deus. A motivação é totalmente obscura. Externamente é muito bonitinho, mas por dentro é uma podridão. Os pensamentos são... Se tivesse um alto-falante e colocasse os nossos pensamentos para fora, vocês já imaginaram isso? A questão é como a gente lida com eles. Às vezes a gente não tem controle sobre o que a gente pensa. Mas a questão é o que você vai fazer com esse pensamento. Você vai nutrir ele? Ou você vai eliminar ele da sua vida? E por outro lado, a gente tem uma parcela de responsabilidade nisso também. Porque às vezes o que a gente se alimenta, o que a gente vê na internet, o que a gente ouve de música, o que a gente lê, o que a gente vê no Netflix, enfim, tudo que você faz que entra na sua vida vai alimentando os seus pensamentos. Se você só pensa em coisas que não tem nada a ver com Jesus,
os seus pensamentos provavelmente vão ser coisas que não tem nada a ver com Jesus. Mas se a gente alimenta do verdadeiro pão, e aí o nosso ser espiritual vai sendo alimentado. E aí a gente vai começando a pensar as coisas do alto. Até que a gente tenha a mente de Cristo. E aí a gente só pensa o que Ele pensa. Imagina? Essa tem que ser a nossa busca. E, gente, verso 18, Jesus diz o seguinte, lá em Mateus 5. Enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Ou seja, Jesus foi enfático aqui. A menor letra aqui, era uma letra hebraica que representava, figuradamente, uma parte muito pequena, algo insignificante. E o menor traço, ou em outras traduções está til, significa um pedacinho de uma letra, gente, que diferencia uma letra hebraica de outra. Então, por exemplo, imagina um C invertido, assim, né? Para vocês é assim, né? Imagina um C invertido. Tinham duas letras no alfabeto, né, hebraico, que eram idênticas. A única coisa que diferenciava uma da outra era uma pontinha embaixo do C, assim, ó. Como se fosse um chifrezinho. Jesus está se referindo a essa pontinha. Ou seja, algo muito sutil, mas que muda totalmente o significado. São duas letras diferentes. Então Jesus está falando, enquanto existir céu e terra, nem a menor letra e nem o menor pontinho da lei vai passar, antes que tudo se cumpra. Então Jesus foi enfático em reforçar toda a lei e os profetas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em como a gente trata a lei e os profetas. Porque Jesus tratou a lei e os profetas de forma com muito zelo. E no verso 9 ele continua. Aqui ele já começa a introduzir para os fariseus e escribas, que eram aqueles que ensinavam as pessoas. E aí ele fala, todo aquele que desobedece um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensina outros a fazerem, ou seja, ele já estava dando uma direta para os escribas, para os religiosos. Quem desobedece e ainda ensina como vocês fazem, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem obedece será grande no reino dos céus. Então ele está fazendo uma referência direta aos fariseus e saduceus e escribas, que eram responsáveis por ensinar o povo. E no verso 20, gente, ele termina, pois eu digo a vocês, se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus aqui começa a mostrar para aquele povo que, gente, o povo idolatrava os fariseus. Por quê? Porque eles externamente eram perfeitos. A lei dizia para orar uma vez ao ano. Eles oravam 2 vezes por semana. Uau! Eles olhavam para os fariseus, o povo olhava para o fariseu e via um ideal de perfeição moral e de homem de Deus. E Jesus começa a falar para esse povo o seguinte, se a justiça de vocês não exceder em muito a esse povo que vocês acham que são muito bons, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Imagina aquela pessoa que você olha e fala assim, não, essa pessoa, no sentido positivo agora, né? Essa pessoa é de Deus. Eu vejo nas ações dela, eu vejo na postura dela, eu vejo na fala dela, eu vejo na vida dela, tudo que ela faz é de Deus. E aí Jesus está falando para esse povo assim, sabe essa pessoa que vocês acham muito boa? Se a justiça de vocês não exceder em muito a deles, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Porque Jesus via dentro. Jesus via o relacionamento deles com o Pai. Eles estavam lidando, gente, de forma religiosa, no sentido pejorativo, apenas com a letra da lei. Apenas com o que a Bíblia falava. Mas eles estavam um pouco preocupados com o espírito dela. Com o que Deus realmente almejava ao falar aquilo. Com a totalidade daquilo. Eles pegavam um ponto isolado para justificar uma prática gananciosa deles, mas eles estavam um pouco preocupados com o amor, com a justiça, como Jesus disse, né? Com as coisas mais importantes da lei. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas vocês negligenciam
os preceitos mais importantes da lei, que é o amor à justiça. Jesus falou isso lá em Mateus 23, para os fariseus. Então, Jesus aqui começa a mostrar que a ética do discípulo, ela tem que ser superior dos fariseus. Muito superior. Não só superior, mas muito. E isso inclui não só as ações externas. Se eles oravam, a gente precisa orar. E muito mais. Se eles jejuavam, a gente precisa jejuar. E muito mais. Mas o principal que Jesus está tratando é a motivação. É aquilo que o homem não vê. É aquilo que ninguém de nós aqui consegue ver. A não ser se o Espírito nos revelar. Mas naturalmente a gente não consegue ver. Eu não consigo pensar o que vocês estão pensando agora. Entender o que vocês estão pensando agora. E vocês não conseguem entender o que eu estou pensando. Mas Deus consegue. E a diferença do religioso para o discípulo de Jesus que tem um relacionamento com Ele é que ele tem uma total conexão com o Pai. Ele não está preocupado em vir na igreja para mostrar para as pessoas que ele é assíduo na igreja. Ele não coloca a oferta dele e dizima para ser visto pelos homens. Ele faz de tudo exatamente para não ser visto. Isso é aquele que tem relacionamento com Deus. Mas o religioso, ele é cheio de ações externas. Ele está muito preocupado com o que os outros vão pensar. E não que você não deva preocupar com o que os outros vão pensar. Porque Paulo também fala, quando ele lidava com dinheiro, ele falava, a gente faz o justo não só para ser visto por Deus, mas pelos homens também. Então é digno a gente preocupar com o que os outros vão falar. Mas existe um nível. Se você está sendo justo com Deus e a pessoa vai pensar de você algo contrário, você não pode abandonar um princípio para ser aceito. Não tem como. Chega uma hora, como a gente falou no pacificador, chega uma hora que fica difícil manter a harmonia entre pessoas que não conhecem Jesus. Porque uma hora é exatamente a nossa retidão que vai causar atrito, conflito. Nesse momento a gente não tem como fugir. Ou a gente nega a nossa fé para ser aceito pelos homens, para ser taxado de bacana, para não ser taxado de intolerante, ou a gente mantém a nossa posição em amor e tenta mostrar àquelas pessoas que a gente não é isso que elas estão pensando de nós. E como a gente aplica isso tudo para nós agora, gente? Isso aqui é tudo que eu tentei trazer aqui, tudo que eles ouviram e tudo que eles entenderam na posição, na cultura deles. Agora, como que a gente aplica isso para nós? Porque nós vivemos a nova aliança. Quando Jesus fala, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir, o que isso significa? Significa que a gente tem que seguir toda a lei? A gente viu isso na escola bíblica, né? Quem assistiu à escola, a gente tratou dessa questão da lei e o cristão. O que Jesus está trazendo aqui? A gente tem que sacrificar? A gente tem que circuncidar? A gente tem que construir parapeitos na nossa casa? Como a lei dizia? Né? O que isso significa? Que Jesus não veio abolir a lei. Significa, gente, que a lei de Deus ela é uma só. A divisão lei, graça, Antigo Testamento e Novo Testamento é uma divisão pedagógica. Mas a gente não pode perder de vista que a lei de Deus é uma só. O que diferencia é que em vários momentos da história, Deus precisa exigir coisas diferentes do seu povo por questões diversas. Então, Deus, antes do dilúvio, deu as ervas para eles comerem. Depois do dilúvio, ele liberou a carne. Deus, para o antigo Israel, disse o seguinte, olha, não tenham outros deuses. Essa é a lei moral de Deus. A lei moral é a lei maior de Deus. E aí para os israelitas, ele falou o seguinte, como eles eram uma nação, ele falou o seguinte, quem desobedecer isso, leva na porta da cidade e apedreja. E na igreja? Aí, o princípio permanece o mesmo, nós não podemos ter outros deuses. Essa é a lei imutável de Deus. A gente tem que ter total devoção a Ele. A questão é que na igreja hoje, como nós não somos o antigo Israel,
uma teocracia, um povo que era regido por Deus de forma estatal, a gente não tem pena capital hoje dentro da igreja. Então, se amanhã, Maurício, eu descubro ele que ele tem outro Deus, a gente não vai colocar ele aqui no meio e apedrejar ele. A lei dizia isso, mas dizia isso para o povo de Israel, porque era o contexto deles. Era a nação teocrática, era Deus governando a nação de Israel. Mas o que permanece para nós são os princípios morais. Então a gente pode enxergar toda a lei de Deus como leis civis, leis cerimoniais e leis morais. Lei civil são as leis que regulamentavam as relações civis. Então, execução de pecados, de penas, era lei civil, apedrejamento. Lei cerimonial era tudo aquilo que dizia respeito ao culto. Vocês têm que sacrificar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, perfeito. Ele tem que ser sacrificado dessa forma, tem que ser neste lugar. Isso era lei cerimonial. Essas duas leis não se aplicam a nós hoje, porque nós somos um povo da nova aliança. O que permanece para nós é o espírito de toda a lei. E Jesus vai dando os exemplos aqui. Nós vamos ver mais para frente agora, do homicídio, do adultério, do juramento. Jesus vai trazendo a verdadeira interpretação da lei que os fariseus distorceram para os seus interesses próprios. Então o que permanece para nós é o espírito da lei, é a lei moral de Deus. Então nós não podemos ter outros deuses, como a lei no Antigo Testamento dizia. A diferença é como isso se aplica hoje. Os deuses hoje são diferentes. Ninguém adora Baal hoje, mas a gente adora a estética, a gente adora a beleza, a gente adora dinheiro, a gente adora os cantores gospel, enfim. A gente adora um monte de ídolos diferentes, mas o princípio moral é o mesmo. Então, quando a gente falar em lei e graça, a gente precisa lembrar disso. A lei de Deus é uma só. O Novo Testamento tem lei. E o Antigo Testamento também tinha graça. Abraão, gente, foi salvo. Abraão foi salvo, eu acredito, foi salvo. Mas ele foi salvo por quê? Pela graça. Pela graça na promessa. Essa é a única diferença. Nós somos salvos, a gente olha para trás. Nós somos salvos pelo que Jesus fez. E Abraão foi salvo por crer naquilo que Jesus iria fazer. Mas tudo é graça. Deus ele é gracioso de Gênesis a Apocalipse. Tudo é lei e tudo é graça. Essa divisão ela é pedagógica. O tempo da lei e o tempo do Novo Testamento, da graça. Mas tudo tem graça de Deus e tudo tem lei de Deus. E muita gente acha que hoje, como a gente vive na graça, está tudo liberado. A gente vê comunidades que funcionam com essa mentalidade. Então uma festa deles é tudo liberado, literalmente. E tem gente que sai de lá caindo. Por quê? Porque entenderam errado o que significa a graça de Deus. E caíram naquilo que Paulo alertou. Não use a sua liberdade para dar vazão à carne. Isso é imaturidade. Isso é um mau entendimento do que significa a graça de Deus. E do que significa liberdade cristã. Liberdade cristã não é poder fazer qualquer coisa. É você ter consciência de que, mesmo coisas que são lícitas, às vezes a gente deve se abster a fazer. Para o benefício do corpo, do todo, né? E aí, gente, tem um corban moderno. Da mesma forma que os judeus arrumaram um jeitinho de burlar a lei para os seus próprios interesses, a gente consegue fazer isso hoje. Então, por exemplo, pessoas que ficam mais dentro do templo do que cuidando da sua família. Isso é um ar de piedade. A pessoa está todo dia na igreja. E é por isso, gente, um adendo, né? Por isso que a gente não acredita em culto todo dia, em eventos todo dia na igreja, porque aqui a gente está para se fortalecermos uns aos outros, para a gente viver na nossa família, né? Nas pessoas que nos rodeiam. Então, família
é Deus, família e igreja. Não faz sentido a gente se dedicar à obra de Deus, mesmo por a obra de Deus, mais do que a gente cuida dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos familiares. Não faz sentido isso. Isso é um ar de piedade. Isso é religiosidade. Isso não se atenta ao espírito da lei. Um filho arrebentado em casa e o ministério do cara bombando. Viagem para todo lado. Muitas pessoas sendo alcançadas. E o filho querendo brincar com o pai. Não tem tempo de brincar com o pai. Isso não faz sentido. Pessoas que trabalham tanto, mas trabalham tanto, e justificam às vezes que aquilo ali é para o bem dos filhos, né? Mas no fundo está querendo luxo, é ficar rico. Mas a justificativa é piedosa. Não, eu estou fazendo isso para os meus filhos, eu quero o melhor para eles. Mas pergunta, será que nossos filhos precisam do melhor de tudo? Você teve o melhor de tudo? Será que eles precisam? Quanto vai custar esse melhor de tudo? Faz sentido você trabalhar tanto para dar algo que é o melhor para o seu filho e o seu filho não ter o melhor de você? Que é o seu tempo? Não faz sentido. Não faz sentido. E a segunda pergunta, é para eles mesmo? Será que a gente está fazendo tudo isso para eles mesmo? Ou isso é só uma capa religiosa, uma justificativa piedosa, aparentemente, para encobrir uma motivação mais profunda dentro de nós? Então a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade por isso. Ela nos apanha na curva. Ela nos apanha em momentos que a gente acha que a gente está no máximo. Nossa, eu sou de Deus. Eu sou espiritual. E isso é um perigo. Isso é muito perigoso. A gente precisa sondar as nossas motivações. Jesus termina, gente, com um aumento da exigência da lei. A lei dizia algo e Jesus termina assim, olha, a lei diz para não matar. Mas se você odiar o seu irmão, você já está diante do espírito da lei, porque o que a lei fala é isso. Mas você não percebeu o espírito da lei. O espírito da lei é que você nem odeie o seu irmão. Porque se você não odiar o seu irmão, você nunca vai conseguir matá-lo. Se você orar pelos seus inimigos, você nunca vai conseguir matar o seu inimigo. Nem que seja na mente, nem desejar o mal para ele. Esse é o espírito da lei. Se você, antes a lei dizia para não adulterar, não ir para a cama com outra pessoa, a não seja o seu cônjuge. Mas Jesus ele vai mais fundo no espírito da lei e fala, se você pensar com um olhar impuro, você já adulterou. Porque você só consegue ir para a cama com essa pessoa se você antes der liberdade para a sua mente. Então, se você circuncidar sua mente antes, você não vai para a cama com ela. Então, Jesus ele vai mais fundo naquilo que realmente a lei queria dizer. Não só superficialmente, mas na sua essência, que vem de Deus. Porque Deus é o autor da lei. Então, gente, isso me fez lembrar da parábola do fariseu e publicano. Todo mundo lembra lá em Lucas 18, Jesus conta uma parábola de um fariseu e de um publicano que foram orar no templo. E o fariseu se pôs na frente do templo, na frente de todo mundo e começou a orar. Deus, obrigado, porque eu não sou como esses pecadores. Eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou nem como esse publicano aí, ó, que cobra imposto da gente. Esse escória da sociedade. Eu não sou como esse cara. Obrigado, Deus, porque eu sou bom. Obrigado porque eu sou santo. Obrigado porque eu não fumo, não bebo. Eu dou meu dízimo. Obrigado.
Essa é a oração do fariseu. E o publicano, ele não conseguia nem olhar para o céu, de tão constrangido que ele estava, e batia no peito e falava: Deus, me perdoa porque eu sou um pecador. Eu não sou digno nem de olhar para o Senhor. Me perdoa. E Jesus termina o seguinte: esse publicano saiu justificado, e o fariseu não. Porque o fariseu se emaranhou na religiosidade. E o Ed René fala uma coisa muito importante. A religiosidade, ela nos dá duas mentiras. A primeira mentira que a religiosidade faz com que a gente acredite é que a gente é bom, que a gente tem virtude, que a gente é o cara. E a segunda mentira é que a salvação é um fim. Então, se você acha que você é bom, se eu acho que eu sou bom demais, e que a salvação é um fim, eu vou me achar o melhor dos melhores. Por quê? Porque eu sou bom e já estou salvo. Não preciso de mais nada, nem de Deus, por sinal. Porque eu sou bom e já sou salvo. Eu me acho superior aos outros. E eu já estou salvo, gente. Acabou. Mas esse é que é um problema. A gente precisa lembrar que o que nos separa de Hitler é só a oportunidade, né? Como David disse. Talvez se tivéssemos a oportunidade dele, faríamos igual ou pior. Talvez se tivéssemos a oportunidade de fazer qualquer coisa que você julga errado, que alguém já fez, talvez a gente faria pior. E, gente, o problema do fariseu é isso, ele se acha superior. Você já notou quando você vai numa festa da sua família e você chega naquele ambiente cheio de bebedeira, de promiscuidade, de músicas que às vezes é difícil até de ouvir. E aí você entra ali e fala: nossa, eu não sou isso. Eu sou superior a isso. Eu sou de Deus. Eles são... Está todo mundo no inferno. Todo mundo condenado. A gente não chega lá e fala: nossa, eu já fui assim. Nossa, eu preciso me compadecer dessas pessoas. Porque alguém compadeceu de mim. Alguém falou de Jesus para mim. E eu preciso de falar de Jesus para ela. O fariseu não. Ele é salvo. Ainda bem, vai morar no céu. E ele chega na festa de nariz em pé. Eu sou superior. Esse é o problema do fariseu. Outro problema do fariseu é que ele não se enxerga. E essa é uma evidência, gente, de que a gente está longe de Deus. Quando a gente acha que a gente é muito bom, é porque a gente está num quarto escuro. A gente não consegue ver a palma da mão. Eu já fiz uma travessia numa... Como é que chama, Fernando? Aqueles túneis, né? De bicicleta, gente. Chega uma hora que você não enxerga nada. Você põe a mão assim na frente, você não enxerga a sua mão. É assustador. E o fariseu está nessa situação. Ele olha para si, ele fala: nossa, eu estou muito bem. Eu sou muito bom. E aí quando ele vai aproximando do fim do túnel, vai clareando, ele começa a ver vulto. E aí depois ele vai vendo a mão dele de forma mais clara, mas ainda bem obscura. E a hora que ele sai do túnel, gente, ele vê que ele está todo imundo. Por quê? Porque a luz iluminou. E é isso que a luz faz. E Jesus é a luz. E quando a gente vai se aproximando dele, a gente vai olhando para a gente e vai vendo assim: cara, onde que eu estava com a cabeça? Lembram de Paulo? Paulo era fariseu, gente. E quando Paulo estava na sua religiosidade, ele se achava tão bom que ele matava os cristãos. Me dá a carta que eu vou lá em Damasco buscar aqueles incrédulos, que eu sou superior a eles, vou matar todo mundo, porque eu cumpro a lei de Deus. Isso é um fariseu. E aí quando ele encontra com Jesus, ele olha para o seu corpo, para o seu interior e vê que ele é tão miserável como qualquer outro. E aí ele escreve: eu sou o maior dos pecadores. É isso que muda de um fariseu, de um religioso, para alguém que conhece Jesus.
ele se enxerga. E o fariseu também, o problema dele é que ele fecha o reino dos céus para os outros. Ele olha uma pessoa que está em pecado e ele fala assim, ih, está no inferno. Nossa, está no inferno. Ateu? Ih, tudo para o inferno. Nossa, homossexual? Nossa, se não arrepender, está no inferno. Não fala nem se não arrepender não, né? Ele tem gosto de falar assim, não, você está no inferno. Isso aí é abominável a Deus. Ele não se vê no mesmo nível e não acolhe a pessoa. Fala assim, olha, não é abrir mão de princípios, gente. Não é abrir as pernas como muitas igrejas têm feito. Tudo é permitido. Não. A questão é, olha, eu sou tão pecador como você, cara. Sabe as suas dificuldades que você tem pelo mesmo sexo? Então, eu tenho as mesmas dificuldades pelo sexo oposto. Nós estamos no mesmo balaio. A questão é, o que nós vamos fazer com isso? Eu vou te apedrejar, você vai me apedrejar, ou nós vamos se ajudar? Ele enxerga o outro com compaixão. Aquele que tem relacionamento com Jesus, enxerga o outro com compaixão e não fecha o reino de Deus para ela. Porque aí você fala, está no inferno, que motivação essa pessoa tem de buscar Deus, de aceitar a revelação de Deus? Muitos nem vão à igreja porque sabem que não vão ser aceitos. Eles sabem que não vão ser aceitos. Eu vou lá fazer o quê? Para eles me julgarem? Eu já ouço isso o tempo inteiro. É isso que eles falam. Já sei que eu estou no inferno. Ele não vê perspectiva de mudança, porque ele não conheceu aquele que é capaz de mudar ele. Então ele está com o reino de Deus fechado para ele. E Jesus acusou os fariseus e os escribas de fechar o reino de Deus para as pessoas. Eles não entram, mas também fecham para os outros. E ele peca conscientemente, faz longas orações para se disfarçar. Ele faz discípulos à sua imagem e não à imagem de Jesus. Isso é o fariseu. Faz discípulos à sua imagem. E ele se preocupa mais com o aparente do que com a motivação mais profunda. Ele se preocupa com o estético. E como você tem conduzido a sua relação? Ou se há uma relação? Entre você e Jesus, há uma relação? Ou você até hoje, e isso, gente, independe de quantos anos você conhece o Evangelho, você conhece a Bíblia, você frequenta o ambiente religioso, isso independente. A gente pode ter 30 anos de igreja e ser 30 anos religioso. Como é a sua relação com Deus? É uma relação de religiosidade? Você segue ordenanças externas? Ou você está preocupada com aquilo que o próprio Pai pensa? E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Como estão as suas práticas espirituais? Os fariseus oravam, eles jejuavam. E a nossa justiça tem que exceder em muito a deles. Como está a nossa prática? Como está a nossa vida financeira? Eles davam dízimo, eles eram fiéis. E Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder a dele. Como estão as nossas relações? Tem verdade nas nossas relações? Ou a gente se preocupa em falar a verdade mesmo quando isso vai prejudicar a gente? Porque isso é coisa para discípulo que se relaciona com Jesus. Fariseu, ninguém está vendo. Estético, ninguém está vendo. Eu posso mentir, que isso vai me beneficiar. O discípulo não. O discípulo tem um compromisso tão forte com Jesus que ele fala assim, eu não consigo, cara, porque Jesus está aqui do meu lado, ele está me vendo. Eu vou prestar contas diretamente para ele. Como assim eu vou mentir? Não tem lógica isso. Então eu falo a verdade. Quando ele vai vender o carro dele, ele não fica inventando historinha. Ele fala a verdade. Seu carro foi batido? Não, nunca bateu. E se esbarrar ali, cai massa para todo lado. Mas para aquela pessoa nunca bateu, né? Porque você, quando vai comprar um carro, você quer o melhor carro. Mas quando vai vender, não tem problema mentir. Né? Isso é o fariseu. Ele não preocupa com o que o outro vai receber.
você ultrapassa a lei dos homens? A lei dos homens, gente, são leis. Muitas delas são boas, muitas são injustas. Mas a gente às vezes ultrapassa a lei dos homens. O Carlos Queiroz, ele dá um exemplo numa pregação dele, que ele contratou uma moça para trabalhar na casa dele com a limpeza, e ele cumpre todas as regulamentações da lei, mas também paga a escola do filho dela e disponibiliza ela levar o filho para a casa dele, para ele ter convívio com os filhos dele, para ser educado junto com os filhos dele. Isso é característica de um discípulo de Jesus. Ele não está preocupado só com a lei. Ah, não, é um salário mínimo, chega lá, não sei o que lá, tá ótimo. Ele excede. Por quê? Porque ele é misericordioso. Ele tem fome e sede de justiça. Ele quer ver as pessoas bem, ele quer abençoar as pessoas. Ele não está preocupado só com a lei. Ele está preocupado com o espírito da lei, que é muito mais abrangente que a lei. Porque não tem como colocar em papel tudo que Deus anseia e tudo que Deus quer de nós. Então eu queria que nós orássemos, finalizando, e tentássemos perceber como é a nossa relação se existe uma relação de fato com Jesus, ou se a gente até hoje se movimentou religiosamente. A gente se movimentou só por ações externas. O Jesus, perdoa a nossa estética, Pai. Perdoa a nossa performance. Perdoa as nossas máscaras. Nos ajuda a tirar tudo isso, Jesus. Nos ajuda a tirar os ídolos do nosso coração, tudo aquilo que nos faz prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Jesus, sonda o nosso mais íntimo, sonda o nosso interior, Pai, e sonda as nossas motivações e traga à luz a verdadeira motivação da nossa vida, de tudo aquilo que a gente faz, do porquê a gente faz as coisas. Por favor, Jesus, não nos deixe nos mover como individualmente e como comunidade, esteticamente, Pai. Hoje foi muito bom a gente não ter música, vai ser um exercício muito bom para nós, para ver o que de fato está dentro de nós. Se cada um de nós fôssemos responsáveis pelo louvor, o que sairia de nós? Às vezes a gente se apoia naquele que vai pregar, naquele que vai cantar, e esquece da nossa vida com o Senhor, Pai. Mas obrigado por tirar esses amuletos, essas muletas de nós, e nos fazer acordar para a vida, acordar para a verdadeira devoção, para a verdadeira fé no Senhor. Nos ajuda, Pai, a acordar. Nos ajuda a sair da mesmice, nos ajuda a buscar ambientes novos, revelações novas, nos ajuda a fazer coisas que a gente nunca fez, nos ajuda a praticar coisas que tem anos que a gente não pratica. Ativa os nossos dons, ativa a nossa vida espiritual, Pai, por favor. Por favor, ativa a nossa comunidade, ativa todos os cristãos espalhados ao longo da terra, Pai, para que possamos viver um relacionamento com o Senhor e abandonar a religiosidade, abandonar tudo aquilo que é estético, tudo aquilo que é falso, para que a gente viva a verdade do Teu Evangelho. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai, e necessitamos de muito da Sua graça para que tudo isso aconteça, porque a gente não pode fazer nada sem o Senhor. Nada, literalmente nada. Então nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém.